Olá pessoal, sou o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança, e no vídeo de hoje eu queria passar para vocês, ensinar para vocês 3 sinais que você pode estar desconectado da sua essência. E o primeiro sinal é você tem a tendência de se abandonar para ser amado. O que significa isso, pessoal? Nossa, é muito profundo. Significa que você abandona seus desejos, abandona seus valores, abandona aquilo que você acredita, a sua verdade, em busca do amor das outras pessoas. Você abandona, às vezes, até o certo, né, no sentido da moralidade, alguma coisa assim do tipo. Então você tem a tendência de se colocar do lado para receber amor das pessoas, mas acaba perdendo o respeito próprio. Você está distante da sua conexão, assim, porque muitas vezes parte do nosso caminho ao longo do nosso caminho, a gente deve honrar a nossa verdade. Por mais que a nossa verdade talvez tenha algumas, vamos dizer assim, premissas falsas, mas se a gente colocar uma máscara, presta atenção, se a gente colocar uma máscara, eu vejo isso muito clinicamente no bem. O paciente, ele está tratando a falsa personalidade dele. A falsa personalidade significa uma personalidade de sobrevivência. Ele não está nem, vamos dizer assim, transparecendo, ele fica apenas mudando de máscara, porque as ações que ele está tendo, elas não são genuínas, elas não são autênticas. Então, por exemplo, ela tem medo de perder a amizade daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas só reclamam da vida. Nossa, então presta atenção, então você de uma certa forma está fazendo algo que não tem muito sentido, porque no final das contas você talvez receba a aceitação daquele grupo, mas é uma aceitação que está, vamos dizer assim, corrompendo uma parte sua muito importante. Então, é comum isso? Não, é muito mais comum que você imagina se abandonar. Abandonou aquilo que você acreditava, abandonou os seus valores, Então, é tão importante você certificar, né, que você não está fazendo isso, porque você vai ficando cada vez mais desconectado, vamos dizer assim, da sua essência. Vamos colocar isso na prática, tudo bem? Vamos colocar isso na prática. A gente possui, fisiologicamente, um sistema de sobrevivência. É bem breve essa parte, mas eu preciso explicar para vocês. Esse sistema de sobrevivência nada mais é do que o seu sistema nervoso no modo sobrevivência. Significa que o sistema nervoso simpático, ele opera em domínio sobre o parasimpático, que é um sistema de freio. Então o simpático é de acelerar, o parasimpático é de frear, para ficar bem fácil de entender, obviamente tem muito mais, mas a questão é assim, quando nós estamos percebendo, por mais que não seja real, uma ameaça no meio, porque o químico dos nossos pensamentos produz essa fisiologia e, consequentemente, essa fisiologia influencia mais pensamentos e emoções, eu acabo vendo uma realidade totalmente diferente, né? Totalmente, vamos dizer assim, perigosa, de ameaça, de paranoia. E essas são as lentes que nós estamos colocando porque nós não estamos dispostos a olhar para o mundo de uma forma nova de novo. A gente não está disposto a, vamos dizer assim, mudar de perspectiva. Então, quando a gente se abandona, né? Possivelmente isso está associado. Possivelmente está associado a você ter medo de ser abandonado por outras pessoas, mas ao mesmo tempo, você não consegue descobrir esse novo relacionamento na qual você não precisa se abandonar, que você mantém a sua postura em relação àquilo que você acredita, ou seja, você finalmente vive e deixa viver. Tudo bem, pessoal? E isso é fundamental para que transpareça mais da sua verdade, porque ao deixar transparecer a verdade, os seus sonhos também vão ser baseados na sua essência e não no que o mundo acredita que você deve viver. Quantas vezes uma pessoa vai em busca de uma profissão que ela sequer nem possui a vocação para aquilo, mas porque alguém falou para ela que ela vai ganhar dinheiro ou alguma coisa assim do tipo, mas ela não tem vocação nenhuma. E ela vai comprometer a fazer algo que ela vai fazer 8 horas ou mais do dia por muito tempo, e ela não tem a mínima conexão com aquilo, entendeu? A importância da gente estar conectado com a nossa essência. Próximo sinal. Essa pessoa ouve apenas a opinião dos outros, mas não ouve a dela, ou seja, ela tem a tendência de perguntar tudo para os outros e ela, obviamente, tem medo da consequência das suas decisões, sendo que a vida é um contínuo aprendizado e que se ela não entrar nesse jogo, no jogo da vida, vamos dizer assim, ela fica sempre
por exemplo, quando você passa a escolha para o outro, o que você está passando para o outro? Considerando que escolha é o dom divino dos seres humanos em relação aos animais. Livre-arbítrio, galera, é o nosso dom divino. Um animal age instintivamente. Ser humano é o único que tem consciência de si. Então, ao ter consciência de si, ele desenvolve a capacidade de escolha. E daí essa pessoa não quer escolher, a essência dela é colocar a marca dela, as cores dela no planeta, no mundo. Então isso é fundamental. Você identificar que você está desconectado, então você tem que clamar o seu poder de volta. E você tem que decidir, mesmo com os erros. Porque no final das contas, você vai aprender e vai crescer. E eu prometo, você eventualmente não vai cometer os mesmos erros. Porque agora você está comprometido com o seu processo de despertar e de clamar o seu poder. Beleza? Próximo sinal. Você se ofende com facilidade e leva a opinião dos outros como pessoal. É isso, você se ofende, qualquer coisa ofende. Isso, quando a gente não sabe quem a gente é, né? A gente, por exemplo, leva uma crítica de uma forma, vamos dizer assim, sempre como se fosse uma ofensa. Então, tinha um vídeo que estava correndo na internet alguns anos atrás que é assim, uma pessoa fala assim, posso dar minha opinião? Daí a pessoa fala assim, não, eu só estou aceitando o Pix. E virou um bafafá, né? Que engraçado. De uma certa forma, não vou falar que tá errado isso, tá? Não tá errado, né? Essa compostura. Mas quem que tá dando essa opinião? Eu vou ajudar você com isso. Quem que tá dando essa opinião? É uma autoridade nisso? Ou seja, uma pessoa que possui os resultados que você tá almejando? É uma pessoa que tem materializado? Pessoal, olha só que loucura. Quantas vezes a gente ouve a opinião de pessoas que sequer tem experiência alguma com aquilo que a gente está falando. Você imagina você entrar num médico para emagrecimento e o médico não é magro. Imagina, leis para todos, menos para mim. Não vai funcionar. Isso é bem básico, eu poderia dar uma aula em cima disso, porque esse pensamento para mim é lei. Então, por exemplo, eu tenho um método pessoal de investir na bolsa. Não sou profissional do mercado de investimento, pelo amor de Deus. Não sou profissional, não quero ser, não tenho interesse. Só que as pessoas pedem para me ensinar devido aos recursos que eu ganhei. A ideia de jogar na bolsa não é para uma brincadeira, né, pessoal? Não é um videogame, né, bolsa. Põe lá, olha, perdi tanto, ganhei. Não é. É o suor do seu trabalho que você está tentando alavancar os seus ganhos. Então, acho que a meta não é investir na bolsa. A meta é o quê? Ganhar dinheiro na bolsa, certo? E eu aprendi com um professor que eu tinha nos Estados Unidos, é bem básico, é bem simples, realmente não é nada complicado. E eu estava fazendo um treinamento uma vez e um indivíduo falou que isso é muito básico, isso é muito simples, eu já sei que não sei o quê. Fala assim, mas você joga com quanto? Daí ele joga com valor. Então ele jogava com um valor tão pequeno, mas tão pequeno, que aquele valor não tem consequência. Então ele nunca vai descobrir a verdade, porque ele não tá jogando com o valor igual eu jogava. Eu fiz uma brincadeira, obviamente, afrontando o cara, mas é mais para ele parar de importunar os alunos, que era, mostra o seu imposto. Você tá arriscando, você tá fazendo algo que realmente vai ter um impacto, aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma na vida do cara. E eu tava tentando fazer um impacto na vida das pessoas e aquele indivíduo tava tentando, vamos dizer assim, simplificar aquilo, mas a opinião dele para mim não importava, porque ele não tinha resultado. Você entendeu? Então eu não me ofendia, pelo contrário, eu estava dando risada, ele se ofendeu com o fato que eu não me ofendi. Porque essa pessoa não tinha resultado. Então imagina se daqui para frente você vai adquirir um produto, adquirir alguma coisa. Imagina se você tentasse se certificar que aquilo que a pessoa está oferecendo é algo que funcionou para ela, ou que aquela opinião que você está recebendo é de uma autoridade. Por quê? Porque se for, significa que essa pessoa traçou o caminho. Mas no final do dia, até a opinião dela pode estar errada, porque ela pode estar olhando de uma forma, vamos dizer assim, um ângulo errado, mesmo com os resultados. Então, no final do dia, se você não está conectado com a sua essência, você, primeiro, confunde o que as pessoas estão dizendo, leva para o pessoal e não sabe nem diferenciar fato de opinião. Fato de opinião. Pessoal, todos nós estamos conectados. Existe uma matriz que conecta todos. Quando tem muitas pessoas com medo, existe uma transmissão muito forte do medo. E todo mundo às vezes quer saber como que se protege disso, né? Como que se protege dos medos da pessoa. Quando você
pensa em termos de medo também, procura isso. Quando você não clama o que você deve controlar os seus pensamentos, você deve direcionar os seus pensamentos, você não clama isso, alguém vai clamar. E geralmente quem vai clamar é o meio, é o inconsciente coletivo. Então você imagina que o inconsciente coletivo é uma rádio coletiva formada dos pensamentos e emoções das pessoas, que se você não direciona os seus, você vai sempre com a horda, com um todo, você vira o Maria, vai com as outras, sem sequer desenvolver a capacidade de análise crítica, porque a sua essência é a sua intuição. Então quantas vezes você não conseguiu seguir a sua intuição? Então se conectar com a sua essência também está conectado com a sua intuição e ser capaz de dizer não, mesmo em circunstâncias onde a maioria está dizendo que sim. E depois de anos eu dizendo para as pessoas, elas viram que o não estava certo, que elas não deveriam estar seguindo certos passos porque se comprovaram todos errôneos. E como que eu estava dizendo isso quando ainda não havia prova alguma de que eu podia dizer isso? Porque a minha intuição estava dizendo e porque a minha lógica estava dizendo. Eu tenho 3 cérebros: intestino, coração e o cérebro. Meu cérebro estava dizendo, meu intestino estava dizendo. E essas informações chegavam no coração e eu tinha certeza absoluta do que eu não ia fazer certas coisas. Por quê? Por mais que todo mundo estava dizendo, eu vi que aquilo poderia ser, vamos dizer assim, causar um dano muito grande para a minha saúde, por exemplo. E algumas pessoas à minha volta tentavam entender como que eu sabia. Porque eu estou conectado com a minha essência. E de eu ser capaz de ter um maior domínio sobre o emocional e não deixar as minhas emoções sobrepor minha lógica e eu fazer algo que depois eu me arrependa. Beleza, galera? Todo tipo de meditação, todo tipo de exercício físico ajuda você a tentar se conectar com o seu corpo. Se você está feliz com aquilo que você tem, siga em frente. Se não, eu vou recomendar para você o nosso treinamento A Saída é para Dentro. A saída é para dentro. Esse treinamento ajuda você a desenvolver a sua intuição, inúmeras técnicas para ter um maior domínio sobre o seu emocional, sobre os seus pensamentos compulsivos negativos, ensina você a fazer meta. Galera, é show de bola, já é um grande sucesso. Se você procurar no meu Instagram, @fernandoreisbem.bem, você vai ver lá inúmeros depoimentos e vídeos e acho que você vai gostar bastante, vai fazer a diferença na sua vida e com certeza vai lhe ajudar a se conectar com a sua essência. Beleza, galera? Valeu! Por favor, deixa seu comentário, deixa aí um coraçãozinho pra gente, se inscreva no canal e recomenda, por favor, os nossos vídeos a todas as pessoas que você acredita que vai ajudar. Beleza? Valeu!